Queridos, eu estava estudando sobre isso. Eu não sei se você já parou para pensar o que significa a palavra raso. A palavra raso, no próprio dicionário, no senso comum, no dicionário português, essa palavra significa baixo. Raso significa baixo. Rasteiro significa rente, significa curto, rés, que não tem elevações. Isso tudo é raso. Plano, liso, chato, reto e igual. Sabe que a vida no crente não foi projetada por Deus para a gente viver numa vida chata, numa vida rés, numa vida sem elevações em Deus, numa vida de mediocridade no meio. Eu estou passando no meio. Não, não, não. A vida com Deus, a proposta de Deus para o crente, para o justo. Quem é justo aqui? A proposta para o justo é como a luz da aurora, para ir brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Novidade de vida é evangelho. Nós temos que nos encher do Espírito. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se nós estamos com a vida rasa, se nós estamos com a vida, queridos, com o nosso emocional abatido, se nós estamos tendo que pegar suporte em coisas naturais, se nós precisamos de uma medicação, se nós estamos precisando de alguma droga para estimular a nossa alegria, a nossa paz, queridos, isso significa que nós estamos no raso. Mas a proposta do reino de Deus não é que a gente viva no raso, no rasteiro, numa vida chata, de muito conhecimento. Porque não adianta você saber a palavra. A diferença é você vivê-la. É você experimentar dia após dia de milagres, de respostas de oração. E é isso que Deus quer hoje à noite, nos tirar do raso, nos tirar de uma vida chata. Porque eu estou do jeito que Deus quer. Irmão, minha vida, olha, quando eu paro para ver, faz tanto tempo que eu não tenho um milagre para contar, não tenho um testemunho. Está errado. A vida do crente é para ser milagre todos os dias, em todas as áreas, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Nós temos que experimentar de novo, de novidade. Isso é uma vida com Deus. Uma criança, quando ele não cresce, ele tem alguma falta, ele tem alguma deficiência no corpo dele que precisa ser reposto. Se nós não estamos avançando, é porque nós estamos com falta de alguma coisa. Porque a vida do crente é para ir melhorando, a vida do crente é para ir crescendo, a vida do crente é para ir prosperando, é para ser cheia de milagres. E o Espírito de Deus quer nos tirar do raso hoje. No Nordeste nós temos muitas praias. Não sei se você já viu, se você já teve oportunidade ou se você já fez isso. Mas no Nordeste a gente tem um costume bem interessante. Por causa das crianças, a gente pega na beira-mar e constrói piscinas. Os pais até vendem nos lugares os baldinhos de levar para a praia. Quem já viu isso? E o próprio baldinho tem as pazinhas para a gente cavar a piscina. E à medida que vai cavando, a água que está embaixo, ela vai subindo. E fica feita a piscina. É bem interessante porque as crianças, os meninos gostavam muito disso. E as nossas piscinas tinham que ser as maiores. E às vezes a piscina, a gente passava 1, 2 horas cavando e fazendo as montanhazinhas para a água da onda não vir. E fazia a piscina. E de repente a gente tomava banho naquela piscina mesmo. Passava a manhã inteira e nem no mar a gente entrava. Se acostumava apenas com a piscina. E naquela piscina é a água mais quente que tem.
Aquela piscina, o que ela pode nos favorecer é cheio de terra, que a gente fica. É terra em tudo quanto é canto. Por quê? Porque aquela piscina, ela é feita no raso. Mas tem pessoas que nem fazem piscinazinha de areia. Elas vão para a beira-mar. Ah, pois eu só gosto de tomar banho na beirinha. Queridos, na beirinha não se toma banho de água. Na beirinha se toma banho de terra, de areia. Mas há pessoas que gostam de tomar banho com alguns metros para frente. Ah, eu gosto de tomar banho mesmo. É mesmo onde a onda quebra. Mas, queridos, o que eu acho interessante é que a água, à medida que nós vamos entrando, ela vai nos dando uma qualidade melhor para o banho. As águas mais gostosas do banho, elas não estão na beira. Elas não estão no raso. Elas estão no mais profundo. E o interessante é que à medida que nós vamos entrando, nós vamos experimentando de coisas que na beira não se experimenta. No raso não se experimenta. Mas na profundidade. Lá em João Pessoa, inclusive, tem uns lugares que alugam, levam pessoas para tomarem banhos num lugar mais profundo um pouco. Mas um profundo que não é tão profundo. Que não precisa de ferramentas para isso. Um mergulho onde as pessoas descem e começam a ver os corais. E aquilo que está disponível para todo mundo, os corais, os peixes, a temperatura da água, só quem experimenta é quem rompe o medo, quem rompe a beira, quem rompe o raso e decide mergulhar. Não é interessante isso? E eu estava estudando exatamente sobre profundidade, fazendo a comparação do raso e da profundidade. Eu descobri nesses estudos que a Terra, o planeta Terra, ele é composto por 95... Peraí, só um minutinho. Perdão. Ele é composto por 70% de água. Olha que interessante. O nosso planeta Terra, ele tem 70% de água e 30% de terra. Ele é muito mais composto por água do que por terra. Desses 70% que ele é composto, o homem só desbravou 5% dessas águas. Desses 70% que existe na terra, o ser humano só conhece dos 70% apenas 5%, ou seja, 95% do que está na profundeza do mar, das águas profundas, o homem não conhece. Mas o fato dele não conhecer não significa que não tenha. Vocês estão aqui? E eu, estudando sobre isso, eu vi uma frase muito interessante. O homem conhece muito mais a superfície da lua do que as profundezas do mar. O que é isso? Deixa eu só abrir aqui O que é que isso significa? Que o homem, ele desbrava. O ser humano tem uma tendência a desbravar o que é raso, o que é superfície. E por isso que ele conhece muito mais a Lua, Marte, outros planetas em sua superfície, do que mesmo as coisas que estão profundas nas águas. Não é interessante isso? E sempre nós estamos assistindo as reportagens e mostram espécies que foram descobertas. Mas, queridos,
Aquelas espécies foram descobertas hoje, mas elas estão lá desde a criação. Sheila, o que é que isso tem a ver com a palavra? O que tem a ver é que quanto mais você mergulha em Deus, você pode ter vivido as melhores experiências, mas existem coisas que você só vai conhecer e descobrir na profundidade. Que nós temos que sair da beira, do raso. Porque aqui eu já conheço, aqui é tão bom, eu estudo, minha família hoje é uma bênção, meus filhos, meu casamento, meu Deus, como eu era, tá bom demais. Raso. Um dos homens da nossa geração, conhecido como o apóstolo da fé, o Smith Wigglesworth, um homem que no seu ministério, reconhecido nos Estados Unidos, não apenas pelos crentes, mas pela própria estatística de lá da cidade, do país, como o homem que teve mais milagres de ressurreição naquela época. E é um homem que terminou sua vida com tantas experiências de ressurreição de mortos, de paralíticos andando, de cego vendo. E sabe qual foi a frase que ele terminou sua vida dizendo? Diante de tudo o que eu experimentei em Deus, eu coloquei a ponta do meu pé na beira-mar, diante de todo o oceano. E quando eu comparo a minha vida com a dele, se ele colocou a ponta na beira-mar, eu realmente estou a 2.000 quilômetros de João Pessoa, diante do que eu vivi com Deus. Mas o que eu quero te dizer é que o mar, quem quiser desbravar, pode. Não é interessante? Você precisa de uma autorização para uma lancha, para um jet ski, mas para nadar, tu não precisa de autorização. Nós não precisamos disso para mergulhar no mar. Está lá, exposto para quem quiser. E queridos, eu não sei se vocês já ouviram, em algumas passagens da Bíblia, eu não vou abrir lá, porque eu acredito que alguns já ouviram falar sobre isso. Quem conhece a história de Ana, quando ela estava no templo, desesperadamente, pedindo a Deus um filho. E naquele templo tinha um sacerdote chamado Eli. E quando ele viu aquela mulher de longe, na presença de Deus, orando a Deus, o que foi que ele repreendeu ela com que frase? Mulher, tu está embriagada. Tu não tem vergonha de estar assim, cheia de mé na igreja? Você está louca, embriagada dentro da igreja. E ela disse: eu não estou embriagada. Significa dizer que alguém, quando ele está cheio de Deus, ele pode ser confundido com alguém embriagado. Sim ou não? Mas vamos para o Novo Testamento. A Bíblia diz que quando Jesus ele prometeu o Espírito da promessa, ele pediu para que aqueles homens, aquela assembleia constituída por 120 pessoas, fossem para um lugar. E Jesus disse: olha, você vai ficar lá até que do alto você seja revestido de poder. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia relata que aqueles que não estavam dentro, que estavam fora olhando aquilo, com que eles compararam alguém cheio do Espírito? Quem lembra disso? Alguém embriagado. E porque a própria palavra diz: não vos embriagueis com o vinho, porque há dissolução em contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, quem mais bebe
mais se enche. No mundo existe o bêbado, existe o alcoólatra, que se diz social. Você conhece alguém que diz isso? Eu bebo socialmente. Não tem esse? Mas também tem aquele que diz: rapaz, eu vou beber hoje, bota a grada aqui que eu vou encher a lata, eu só saio daqui nos braços. E queridos, como é que você traz uma ministração sobre essa? Dentro da igreja, comparando a vida com Deus com alguém embriagado. Porque a Bíblia compara. E Satanás, se você não sabe, ele veio do céu. Ele era um anjo que guardava o santo lugar, o lugar mais alto da adoração. Ele conhecia o coração de Deus. Ele conhecia os louvores, a adoração. Ele sabia o que a adoração fazia. Ele conhece as coisas de Deus. O diabo, ele conhece como as coisas de Deus se movem. E Satanás, ele não é criador de nada. A própria palavra diz que ele é imitador das coisas de Deus. Então, se tem uma forma de se embriagar, de perder o controle em Deus, ele criou métodos artificiais para imitar o que se faz em Deus. E assim ele coloca as bebidas, as drogas, para trazer uma sensação parcial. Mas que a colheita é, como a Bíblia diz, dissolução e contenda. Mas quem já viu um embriagado? Eu conheço pessoas que são extremamente tímidas, que não falam direito, mas quando bebe, fica corajoso. O camarada é quebrado, não tem um pau para dar num gato. Quando tá bêbado, é o homem mais rico do mundo. Quem já viu isso? O camarada é frouxo, medroso, covarde. Quando bebe, vira machão. É o quê? Quem manda aqui sou eu. Quem já viu isso? Tem mulheres até que aproveitam disso. Porque o homem, como ele é avarento, mas quando fica bêbado, vá minha mulher, comprar o que quiser, para se amostrar, né? Aí a mulher aproveita para comprar. Sabe, queridos, Satanás, ele é imitador das coisas de Deus. E estudando sobre isso, eu aprendi algo que eu não sei se alguém já ouviu falar. Eu nunca tinha escutado uma ministração na minha vida acerca disso. É tanto que eu vou escrever um livro sobre esse título. Alguém aqui já ouviu falar em narcose por nitrogênio? Quem já ouviu falar nisso? Vou repetir. Narcose por nitrogênio. Alguém já ouviu falar? Eu também nunca tinha escutado falar sobre isso. Narcose por nitrogênio nada mais é do que a embriaguez da profundidade. Isso é algo que existe na ciência. É a embriaguez pela profundidade. Vocês vão entender onde nós vamos chegar hoje à noite. Essa embriaguez das profundezas é o seguinte: a cada 10 metros de profundidade, quando um mergulhador recreacional mesmo, não é um profissional, quando ele decide descer, a cada 10 metros de profundidade que ele rompe, existe uma carga de nitrogênio que ele recebe, que é comparada a uma dose de Martim, de bebida. Um mergulhador, alguém mergulha, um mergulhador recreacional, não é um profissional. E o interessante é que ele recebe esse impacto do nitrogênio, que é chamado de embriaguez pela profundidade ou narcose.
A 10 metros que ele desce na profundidade, ele é exposto a essa compressão pelo nitrogênio, que é considerada a primeira dose de Martim. Sabe por quê? Porque ele recebe no corpo, ele tem uma reação, uma sensação de alegria diferente. Estou falando de algo que não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Se você estudar sobre isso, você vai ver. O próprio mergulhador, ele recebe isso a cada 10 metros. Quando ele vai chegando perto de 20 metros, ele recebe outra dose de Martim, que é considerada uma sensação de euforia leve. Vocês estão aqui? A cada 10 metros. Então, o que é que eu quero dizer? Existe, espiritualmente falando, aquele crente que só bebe socialmente, nos eventos, numa conferência, num culto do poder, na oração das mulheres. Mas existe o crente que decide se embriagar em casa, sozinho, que decide mergulhar nas profundezas de Deus. E a segunda dose de Martim, ele dá essa sensação de euforia leve. Mas se ele consegue romper mais 10 metros de profundidade e chega aos 30 metros, é considerado o efeito da terceira dose de Martim, que faz com que as suas respostas fiquem mais lentas, mas ao mesmo tempo ele recebe um excesso de confiança. Eu creio que vocês estão entendendo. Eu passei muitos anos lendo os livros de Kenneth Hagin, e tem um livro, Línguas, onde o Kenneth Hagin Jr. fala muito sobre as experiências com o pai dele. E ele diz que às vezes ia para a escola e o pai estava orando. Ele voltava da escola e o pai orando. Ele ia dormir e o pai estava orando. E no outro dia ele ia para a escola e o pai ainda estava lá. E assim passavam dias. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7. E de repente ele não queria voltar. Porque quanto mais você se enche de Deus, mais você vai se rendendo naturalmente. Você vai perdendo o seu controle. Você vai perdendo o medo. Você vai tendo confiança em Deus. E aquilo que você entra na presença de Deus como um gato, você sai como um leão. Com a mesma situação, queridos. Porque você vai passando a ter a confiança nele. E aí eu comecei a entender como é que um homem passava dias e dias adorando ao Senhor. E a gente vê homens de Deus, mulheres de Deus na palavra, que passaram até 40 dias na presença. Mas queridos, eu vou te dizer uma coisa. É nessa presença, é nessa profundidade que os milagres acontecem. Porque a gente passa a não controlar mais. As nossas emoções, elas não nos dominam mais. As impossibilidades não nos dominam mais. E à medida que a gente vai descendo, quando o mergulhador recreacional ele chega na 40 metros, que é aonde um mergulhador consegue mergulhar. Existe até uma piscina de 40 metros, se eu não me engano, na Itália, que ela tem 40 metros de profundidade. As pessoas pagam e vão mergulhar, que é exatamente até onde um mergulhador que não é profissional, assim como por brincadeira mesmo, ele pode suportar. E esse mergulhador que entra naquela piscina de 40 metros, ele tem essa sensação a 10 metros de uma dose de Martim. Ele tem a sensação de 20 metros a segunda dose. Ele tem a sensação da terceira dose nos 30 metros. E tem a sensação quando chega nos 40 metros de profundidade. Mas a partir dos 40 metros, um mergulhador simplesmente, por recreação, ele não consegue romper mais do que isso. Ele precisa de aparelhos.
ele precisa de ferramentas que eles possam descer mais. Então um ser humano, normalmente, ele só pode, por brincadeira, né, com algumas ferramentas pequenas, né, mas ele pode chegar a 40 metros. Mas depois disso, só alguém muito ferramentado, né, esqueci o nome. Mas, queridos, 40 metros, você sabe quanto é a profundidade? O lugar mais profundo que existe são 11.000 metros de profundidade. Ou seja, 11 quilômetros de profundidade. O lugar mais profundo da terra. E o que eu acho interessante é que quando você vai estudando sobre isso, a cada metro, a cada profundidade, existe uma espécie de animais. E eu estudando sobre isso, algo me chamou muita atenção, que foi a baleia azul. Ela se encontra a 500 metros de profundidade, é onde ela está. Ela é considerada o maior animal que existe. E ela está lá, a baleia azul. E nesse lugar onde ela está, ela come, essa espécie de baleia, a baleia azul, ela come um tipo de camarão. É a alimentação dela. Ela come camarão, viu, gente? E um tipo de camarão que mais ninguém come. Porque se alguém quiser comer esse camarão, tem que descer igual a ela. Porque ele está nos 500 metros. Mas o que eu achei mais interessante é que o próprio documentário diz que tem hora que ela abusa desses camarões e quer comer algo diferente. Ela fica chateada com esses camarões. Que tem gente aqui que está, ai meu Deus, faz tanto tempo que eu não consigo comer um camarão porque é caro. A baleia azul come. E um camarão que só ela come. Então se você quer comer camarão, desça em Deus que Ele vai poder trazer para você. Porque a Bíblia diz, queridos, que Deus é quem vai adiante de nós, destruindo os portões de bronze, os ferrolhos de ferro e trazendo para nós as riquezas das nações. Nós não precisamos estar procurando, porque Ele nos colocou no mundo com provisão. Ele vai trazer a provisão que eu e você espera. É por isso que nós dizemos que a nossa moeda não é real, a nossa moeda não é dólar, a nossa moeda é fé. Se alguém chegar e disser, como é que vocês conseguiram morar nesse condomínio? Por quanto vocês compraram? E nós vamos dizer, foram 3 anos de confissão. É loucura para o mundo, mas para a gente é fé. É por isso que nós dizemos, olha queridos, na hora do aperto, na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da pressão, na hora da falta, na hora da dor, nós não temos que murmurar, nós temos que fazer, queridos, o que os apóstolos fizeram. Foram colocados no cárcere interior, eles foram presos, amordaçados, só a boca ficou aberta. E sabe o que foi que eles fizeram? Só o que nós podemos fazer é louvar a Deus. Vamos nos encher da palavra. E sabe o que aconteceu? Eles não precisaram de um peixão natural para liberar eles daquela cadeia. Os anjos vieram e destruíram todos os ferrolhos e libertaram não só eles, mas aqueles que estavam no presídio. A nossa intimidade com Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu queria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Acharam? Eu vou ler para vocês na versão A Mensagem. Aleluias. Eu vou ler para vocês na versão A Mensagem. Uma das frases também de Smith Wigglesworth, que muitos religiosos não entendem, é que ele diz assim, ele dizia muito isso. Ele dizia assim: se o Espírito de Deus não está se movendo, eu faço ele se mover. Para muita gente, nós somos até considerados os arrogantes que tocam na soberania de Deus. O povo que não pede a Deus, o povo que determina, não. A gente só faz o que Deus nos ensina. E Smith Wigglesworth, ele dizia isso: se o Espírito de Deus não está se movendo, eu faço ele se mover. Como nós podemos fazer o Espírito de Deus se mover?
A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Cante hinos, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Prepare a atmosfera para o Espírito de Deus agir. Sabe que você nunca pode dizer que o culto foi chato, porque se o culto foi chato, a culpa é sua, que não preparou o ambiente para acontecer. Ou você acha que a responsabilidade é apenas do pregador? Não, queridos. Eu ministrei em Redenção essa mesma palavra. Nessa altura da ministração, o povo já estava correndo lá dentro, dançando. Não é o pregador, são as pessoas. Eu ministrei em Campina Grande na terça passada, e tinha uma senhora lá, que ontem Brígida encontrou com a família dela, a filha dela, em Parauapebas. E ela disse: meu Deus, a unção caiu naquele lugar. E era uma atmosfera de poder e de adoração. Sabe, queridos, naquele dia pessoas foram curadas. Naquele dia pessoas que estavam com depressão foram curadas por causa da unção. E quem faz a diferença não é o pregador. Quem faz a diferença é quem está recebendo. Amém? E aí 1 Coríntios capítulo 2 versículo 6 diz o seguinte: a verdade é que temos sabedoria para compartilhar, desde que vocês estejam firmes espiritualmente. Não se trata de sabedoria popular, propagada por supostos especialistas, que estarão obsoletas em um ano. A sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundidade de seus propósitos. Eu estou lendo na versão A Mensagem. Tem aí ela? Se não, vai ficar bem diferente. Nada tem de vaga. Olha só, queridos, a sabedoria de Deus, ela não tem nada de vaga e superficial. O que Deus tem comigo e com você não é nada superficial, raso, chato. Não. Tem um pregador que diz: a vida com Deus é uma adrenalina só. Você entra na cova dos leões pensando que vai morrer, e os leões não têm fome. A vida com Deus é diferente. Você entra num cenário de morte e experimenta vida. O cenário com Deus é diferente. Você entra com uma situação que não tem saída e você sai com a saída. Nada tem a ver de vago nem superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós. Muito antes que entrássemos em cena, os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja esse plano eterno. Do contrário, não teriam matado numa cruz o Senhor da vida, designada por Deus. Por isso, temos esse texto das Escrituras: ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante. Quanto de nós já lemos esse texto? Nem olhos viram, nem chegou ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem já viu esse texto? Quantos já disseram: isso é na glória? O que Deus tem é muito grande. O que Deus tem é muito misterioso, mas isso é para a eternidade. Não! A Bíblia diz que já foi revelado. O que Deus tem experimentado para mim e para você, o que Deus tem disponível para mim e para você, que os nossos olhos nunca viram, que jamais chegou no nosso coração. Sabe, queridos, o que mais me chamou a atenção dessas profundidades foi o tipo de bicho que tem lá. Tem bicho na profundidade que na minha mente eu nunca tinha capacidade de pensar. Por quê? Porque eu nunca tinha visto. Você só deseja algo que você conhece. Você só imagina algo que você já viu. Mas não significa dizer que porque ninguém nunca viu, não existe. Desde a criação, essas espécies estavam lá. Animais que os nossos olhos nunca viram, mas estão lá. Quem decidir descer, vai conhecer. Aí ele diz:
Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante. Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês têm visto e ouvido. Porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. Não tem mais mistério. Porque é mistério de Jeová. O que é que está acontecendo? É mistério, está oculto. Não, não. O mistério já foi revelado. É Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo está revelado. Tudo está exposto. Não existe mistério, porque o Espírito de Deus que prescruta as profundezas do Pai, Ele mora. Onde Ele mora? Onde Ele mora? Em nós. Então não está escondido não. O mesmo que sabe o que os olhos nunca viram, o que jamais entrou no coração humano, que sabe e prescruta as profundezas de Deus, é aquele que está dentro de nós, que revela as coisas futuras, que revela aquilo que está para vir. Mas só revela para quem? Para quem desenvolve uma intimidade, para quem desenvolve uma comunhão com Ele, para quem se lança no mergulhar com Deus. Olha, eu quero me lançar, não importa o que vão dizer, não importa os religiosos de plantão, não importa o que vão dizer, eu quero mergulhar, eu quero mais de Deus. Ele diz, querido, já foi revelado. Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 10 diz: o Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície. Isso está no versículo 10 da versão A Mensagem de 2 Coríntios. O Espírito não está satisfeito em mover-se na superfície. Eu sinto um clamor dos céus para a nossa igreja em Marabá. Saia da superfície. Se lance. As pessoas querem o sobrenatural. A palavra sem o sobrenatural, ela não é, ela é apenas mais uma mensagem. Nós temos que mergulhar nos dons do Espírito, nas manifestações do Espírito. Nós temos que nos permitir correr, dançar na presença. Porque esse é coisa de doido. Isso mesmo. É assim que a Bíblia chama mesmo. Aleluia. O Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Minha irmã, é porque eu estou tão triste. Eu estou sentindo assim como um espírito de angústia, de depressão. Mergulhe. Eu estou com a sensação de que algo ruim vai acontecer. Mergulhe. Porque aí você vai tomando as doses do Espírito. E você vai começando a perder o seu controle. Porque assim, o que eu tenho é isso. No naturalmente não tem saída. Quem disse que crente foi chamado para andar pelo naturalmente? Nós somos espirituais. As coisas espirituais só se discernem com as espirituais. Tem coisas que vão acontecer nessa igreja que só quem vai discernir é quem vai entender, é quem é espiritual. O menino vai olhar e vai dizer: que coisa estranha essa igreja. Mas a mesma coisa que as pessoas acham estranha, você vai ver aqui paralítico andando. Porque isso acompanhava as igrejas de Atos. A igreja de Atos, a igreja primitiva. Sinais, milagres e prodígios. Sem sinais, nós somos apenas um ajuntamento, uma organização. Mas nós temos que ver e experimentar dos sinais do Espírito de Deus. A gente já experimentou, queridos, de
pessoas chegarem embriagadas, naturalmente, e na unção, elas ficavam sóbrias. A bebida tirava, ou a unção tirava a bebida. E nós vamos experimentar da unção de Deus durante esses dias. Nós não vamos ser conhecidos mais como a igreja apenas da palavra. Nós não seremos mais conhecidos como a igreja da palavra. Nós seremos conhecidos como a igreja da palavra e do poder e do Espírito. Vai ter culto de ensino? Vai. Mas vai ter culto aqui que vai ser do poder de Deus, do mover de Deus. Onde nós não vamos conseguir pregar, onde a hierarquia, ela vai ser quebrada pelo mover, pela unção. Ah, porque tem isso, tem Santa Ceia, tem isso, tem aquilo outro. Sim, isso tudo é lícito. Mas a unção, ela está acima de tudo. O poder está acima de tudo. A unção vai à frente e destrói tudo. Amém, queridos? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros nem na escola. Aprendemos de Deus, que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus, e o transmitimos a vocês em primeira mão.